Olá, sou o professor Clóvis. Nós estamos gravando esta série de vídeos sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero. E nesse vídeo nós queremos conversar sobre mais um assunto importante para traduzirmos para o século XXI. Reflexões então a partir da teologia que Lutero manuseou, trabalhou e produziu. Tá? O assunto de hoje é o uso do termo missão na perspectiva de Lutero. E eu quero compartilhar algumas informações, algumas ideias bem básicas, bem simples, né? Lembro que meu doutorado é em missão, né? É um PhD em missiologia feito nos Estados Unidos, onde eu me concentrei em buscar respostas bíblico-confessionais para o século XXI, tá? Mantendo então a identidade bíblica, como a igreja confessa isso para o mundo de hoje. Tá? Então, a partir desta minha experiência pedagógica, eu quero destacar algumas ideias bem simples em Lutero, que nos ajudam a entender, então, a missão que Lutero tinha. Né? A primeira coisa que nós temos que dizer, né, existe uma crítica, né, ao termo de missão que Lutero teria, que Lutero não foi missionário, assim como muitos outros foram. Tá? Na história da igreja, o termo missão, como nós entendemos, ele vem muito do século XIX, tá? Que é uma ciência. A missão se tornou uma ciência, um estudo, uma pesquisa. Tá? E então nós estamos moldados por essa ideia, uma igreja em missão, o povo em missão, certo? E se usarmos essa definição de missão, nós não vamos encontrá-la em Lutero como gostaríamos, tá? Então, como Lutero não tem contato com povos não cristãos, né? Lutero ficou restrito ao ambiente onde ele vivia e morava, essa falta de ímpeto de ir ao encontro a um contexto de hereges, de gentios, né? Você não vai encontrar em outros lados. Né? Você vai encontrar entre os romanos e calvinistas, por exemplo. Tá? Os romanos e calvinistas eles vão trabalhar com missão bem legal, bem apropriadamente. Tá? Então, a missão em Lutero não tem, por exemplo, o contato que os jesuítas têm com japoneses e chineses, ou como os calvinistas vão chegar no Brasil. Né? Lembra, os católicos também chegam no Brasil logo em 1500, né, e trazem a cruz e batizam pessoas, né, e assim por diante, mas é muito mais um aspecto eclesiológico, sociológico de missão. Os calvinistas também vão se encontrar com índios no Nordeste brasileiro já em 1552, se não me engano. Tá? Calvino, sabendo dos descobrimentos, né, ele organiza um grupo de missionários. Tá? Provavelmente Lutero nunca ficou sabendo do Brasil como povo, como nação e assim por diante, como Calvino e os católicos vão fazê-lo. Tá? Então nós não podemos olhar. Então há uma crítica a Lutero sobre esse aspecto, tá? E com razão. Não dá para fazer Lutero pensar como no século XIX e XX se pensa quando ele vive no século XVI, não tem como. Tá? Então, se nós definirmos que missão é ir ao encontro do herege ou do pagão, tá? Lutero tem um outro conceito. Como é que nós vamos dar sentido? Né? Lutero ele se mantém bíblico. Tá? Se nós olharmos para o Novo Testamento, missão é aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos, que Cristo precisa vir ao encontro tanto do gentil, que conhece a lei natural de Deus, como o judeu, que conhece a revelação da lei de Deus. Ambos precisam de Cristo. Tá? Então a doutrina da obra de Cristo como Salvador da humanidade precisa atingir dois grupos, e nessa linha que Lutero permanece. Então nós temos um sentido mais restrito de missão, não tão amplo como nós temos hoje. Tá? Então Lutero fica restrito à missão como sendo diária na vida do cristão, inclusive daquele que já faz parte da igreja. Né? Então isso Lutero vai definir. Então a missão tem a ver com a obra exclusiva e única de Cristo. Tá? Para Lutero, como o salário do pecado é a morte, e todos os seres humanos vão morrer, então a missão de Deus continua quando Jesus vai nos ressuscitar no último dia e nos levar para a vida eterna. Ali termina a missão de Deus. Tá? Ali nós não precisamos mais de Cristo. Até lá nós precisamos de Cristo. Então o termo missão é esse, né, é um termo mais restrito e quer que
Deus continua em missão com a gente. Deus continua prometendo não nos abandonar até o dia que Ele vai nos ressuscitar da morte para a vida. Tá? Então essa é a missão de Deus para Lutero. Ele é objeto, inclusive, dessa missão de Deus, certo? Até ele diz, né? Ele canta, né? Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança por causa de Deus. Então Deus continua em missão, certo? E essa se completa então naquele dia que vamos ressuscitar da morte para a vida eterna, né? Então a missão é isso. E aí nós podemos então tornar esse conceito teológico de Lutero, digamos assim, mais palpável e mais útil para a gente, tá? Eu quero definir então missão em sentido amplo e em sentido restrito. E a gente estudou isso, eu estudei, pesquisei e analisei. Nós temos muitas iniciativas em missão como sentido amplo, tá? Eu vou falar em, por exemplo, organizações sociológicas, pertencer a uma igreja, uma denominação religiosa. Isso é sociologia, né? Isso é bom, isso é útil, tá? Eu participo da IELB, por exemplo, eu vejo isso muito positivo, tá? A IELB é importante como estrutura organizada e assim por diante. Ela me envia, ela pode me colocar num campo de atuação, mantém-se ordem e decência, tá? Eu vejo isso positivamente. Nós temos necessidades antropológicas, né? A gente sabe que muitos protestantes vieram para o contexto latino-americano atrás de outros protestantes, né? Então seria uma missão de manutenção dos grupos já existentes, tá? Mas nós poderíamos repensar nossa antropologia, né? Como todo ser humano é objeto do amor de Deus, né? Eu preciso atender a todos, tá? Eu precisaria olhar para todos a partir do amor de Deus. Então não olhar só para os membros da minha igreja, por exemplo, tá? Então eu poderia fazer missão internamente e externamente, tá? Existem conceitos filosóficos, né? Missão para alguns é você sair daqui e ir para um contexto de África, de Índia, de China e assim por diante. Colegas do meu doutorado queriam se preparar para fazer missão na China, né? Especialmente pelo aspecto de não ter fé cristã organizada e aceita pelo governo, né? Tem colegas que trabalhavam na África, né? Eu lembro do Quênia, no meio do islamismo, por exemplo, né? Que no contexto medieval era considerado um herege, tá? Então você era cristão no contexto medieval e ao encontro de um judeu ou de um islâmico você estava fazendo missão. É isso que se tende muito por missão, né? Lutero não vê isso dessa forma, tá? Questões linguísticas, né? Elas nos ajudam, nós traduzimos a Bíblia para a língua das pessoas, tá? A Bíblia, então, nesse sentido, essas ciências, essa capacidade linguística, filosófica, antropológica, só para citar algumas situações, elas nos ajudam muito, tá? Para fazermos missão no sentido amplo. Mas no sentido restrito, Lutero vai dizer que a missão de Deus é a obra de Cristo. E Lutero então vai conectar a missão, por exemplo, ao batismo. O batismo é a grande fonte missionária. O batismo você incorpora no corpo de Cristo, não na igreja necessariamente como no pensamento medieval, tá? Os jesuítas que foram para o Japão, para a China e vieram também para a América, eles queriam incorporar as pessoas dentro da igreja e mantê-las dentro da igreja, né? Claro que nós temos a igreja, na igreja acontece o quê? A oferta do que Cristo é por nós, né? O batismo, a palavra de Deus sendo anunciada, a Santa Ceia, né? O maior testemunho missiológico que alguém pode dar é participar da ceia e dizer para todo mundo que essa pessoa, como diz o apóstolo Paulo, é a maior pecadora na face da terra, precisando do remédio da eternidade, que é Jesus Cristo, que se dá no pão e no vinho, né? E ali você tem missão no sentido restrito, segundo Lutero. Então, nesse sentido, quando a gente quer conversar melhor e entender, nós entendemos melhor Lutero dessa forma, né? Então, eu permaneço um herege, um gentil, objeto da missão de Deus até o final da minha vida, né? Nessa vida, quando Jesus vai me levar para a eternidade. Tá? Eu quero comentar aqui rapidamente sobre 4 livros que eu usei então no meu doutorado. Lamento que eles estejam em inglês, tá? Mas o primeiro aqui
já está em fase de tradução para o português. Eles não são baratos, né? Mas eu quero mencioná-los e apresentar ele para vocês a partir então da página da Amazon, tá? Vocês têm na versão Kindle, né? Eles estão aqui, né? A igreja vem para todas as nações, né? A igreja no sentido de administrar palavras e sacramentos. São trechos, né? Alguém pegou citações de Lutero e colocou elas como a igreja pode ser útil para essa missão em sentido restrito, como Lutero tem, né? Esse livro eu usei na minha pesquisa de doutorado. Um livro clássico, escrito por meu orientador de doutorado, né, Klaus Detlef Schulz, a missão a partir da cruz, né, a teologia da missão na teologia luterana, é muito importante esse livro, tá? Ele é muito claro para descrever a missão então em sentido amplo, em sentido restrito, como bem coloquei para vocês, tá? Esse livro está em fase de tradução, né, ele deve estar disponível em português nos próximos meses, tá? E aí nós podemos olhar com mais atenção. Um outro elemento, né, esse livro aqui, a Igreja de Tempos em Tempos, né, uma bela história da Igreja Cristã, tá, descrita então a partir da obra de Deus em nosso favor. Tá? Então, como a Igreja continua como objeto da missão de Deus, certo? Então, você também tem disponível essa literatura. E um último livro, tá? Que é esse aqui, é um belo de um livro, belo mesmo, Lutero e a Missão do Mundo, um estudo histórico e sistemático, tá? E nos ajuda muito a olhar para a história da missão sob esse viés de Lutero, tá? E vale a pena, eu usei ele bastante na minha tese de doutorado, para defender então uma interação humana em sentido amplo da missão, né? O objeto da missão de Deus continua sendo então a obra de Jesus Cristo em sentido restrito, tá bom? Então, essa é a literatura que pode ampliar a tua caminhada acadêmica, tá? Eu quero voltar aqui, então, ao último slide, sempre chamando a atenção e destacando que você pode nos contactar, né, a partir, então, dos contatos aí, né, via WhatsApp, via e-mail e via redes sociais, né, páginas de internet, onde você pode ter acesso a este material e até a gente, tá bom? Eu espero que tenha dado algumas ideias básicas sobre o assunto, trazendo então a reflexão de Lutero para o dia de hoje, tá? Mostrando então que a missão pode ser descrita em sentido amplo e restrito, né, preservando a obra de Deus em Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade, mas também colocando nós como cooperadores de Deus, assim como o apóstolo Paulo foi no Novo Testamento, assim como foi a igreja do Antigo Testamento, né, mantendo então essa distinção entre missão em sentido amplo e sentido restrito. Um grande abraço e a gente se encontra.